Bem, este problema 5 diz o seguinte: qual a forma algébrica, ou seja, então ele quer na verdade o número complexo nesse formato, ó, z igual a mais bi, do número complexo z representado na figura. Bem, se eu conseguisse de cara projetar esse ponto no eixo x e projetar esse ponto aqui no eixo y, e eu tivesse certeza do valor que está aqui e do valor que está aqui, eu já terminaria o problema. O problema é que eu não tenho condições de dizer com certeza quais são esses resultados, tanto no eixo x quanto no eixo y. Porque aqui está a nossa parte real do número complexo z, e aqui está a nossa parte imaginária do nosso número complexo z. Então eu não vou poder ir direto pela parte algébrica, eu vou ter que, na verdade, descobrir a forma trigonométrica e depois da forma trigonométrica converter para a forma algébrica. Aqui tem um dado, ó. O ponto A, que é este ponto aqui, ó, tem coordenadas 2 raiz de 3 e 0. Então este pontinho que está aqui, ó, ele está na coordenada 2 raiz de 3. E para y ele está no ponto 0. Tudo bem. Qual a vantagem disso? Bem, a vantagem é você saber o tamanho do raio do círculo aqui, ó. Olha o raio. O raio, então, mede 2 raiz de 3. E aqui também é raio, ó. Então tem o mesmo tamanho. Então aqui mede 2 raiz de 3 também. Só que esse 2 raiz de 3 desse segmento não é um segmento qualquer. É justamente o módulo do número complexo z. Ou seja, ele é o valor de ρ. Então essa parte aqui, ó, foi dada de graça, ó. De graça, sem esforço algum. O que vai faltar agora eu descobrir é o valor do ângulo θ. Qual é o valor do ângulo θ? É a medida do ângulo contada em sentido anti-horário, partindo da parte positiva do eixo real até chegar no segmento que representa o módulo do número complexo, ou seja, esse ângulo aqui, ó. Quanto é esse ângulo? Bem, aqui foi dado, ó, que essa parte mede 30 graus. Mas tudo mede 180. Então aqui mede 150 graus, ó. Certo? Então já sei aqui, pelas informações, que o ρ mede 2 raiz de 3 e que o ângulo θ é igual a 150 graus. Isso em radiano corresponde a quanto? Ó? Bem, se você dividir isso aqui 150 por 30, vai dar 5. E o 30 graus é π sobre 6. Então é 5π sobre 6. Então agora eu vou traduzir esse número complexo para a sua forma trigonométrica. Então na forma trigonométrica, o número z é ρ 2 raiz de 3, que multiplica cosseno de 5π sobre 6 mais i seno de 5π sobre 6. Beleza. Já descobri qual é o número complexo. Mas eu descobri na forma trigonométrica. O problema aqui é na forma algébrica. Então, tranquilo. É só eu calcular quanto vale esse cosseno aqui, ó. E quanto vale este seno. Substituo e aí termina o problema. Então vai ficar aqui, ó, z igual 2 raiz de 3 que multiplica. Quanto vale o cosseno de 5π sobre 6? Ó? Então você tem que lembrar aqui, ó, do ciclo trigonométrico. Ó. O 5π sobre 6 está aqui, ó. Nossa, ficou no mesmo lugar que o número complexo. É, fica mesmo, todos vão ficar. A mesma representação do número complexo vai ser também aqui no ciclo trigonométrico. Olha, que coincidência. Não, não é coincidência, é sempre assim. Então vamos lá. Aqui está o meu ângulo desejado, ó. Eu quero saber o seno e o cosseno dele. O cosseno, é só você lembrar assim, ó. Seno pode ser em pé. Cosseno é muito melhor deitado. Então o eixo deitado é o cosseno e o eixo em pé é o seno. O cosseno dele, ó, é a projeção dele aqui no eixo dos cossenos. Ó. Então o que acontece? O 5π sobre 6 ele tem tudo a ver com o π sobre 6, que é o 30 graus. Ó. Então ele tem o mesmo cosseno do 30 graus, só que com sinal trocado. Ó. Aqui positivo e aqui negativo. Qual era o cosseno
do 30 graus? Era raiz de 3 sobre 2. Então, o desse aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vou trocar essa informação aqui, ó. Esse cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. Mais I que multiplica. Seno de 5π sobre 6. Ó. O seno é aqui na projeção do eixo seno. Ó. Eles têm o mesmo seno. Ó. Eles são projetados no mesmo valor. Então, o seno dos dois é igualzinho. E qual é o seno do 30 graus, do π sobre 6? Meio. Então, esse resultado tudo aqui vale meio. Ótimo. Então, vou anotar ele aqui. Deixa eu apagar minhas referências aqui. Agora que eu já descobri os valores. Eu vou ter que lembrar de tudo isso. Vai. Você vai ter que lembrar de tudo aquilo que você estudou no ano passado. Então aqui, meio. Agora eu faço simplesmente a propriedade distributiva da multiplicação. O famoso chuveirinho. Então vai ficar ó, 2 raiz de 3 que multiplica menos raiz de 3 sobre 2. O que vai dar para fazer aqui? Ó? Vai dar para simplificar esse 2 com esse 2. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Só que tem esse sinal negativo. Mais com menos, menos. Então, menos 3. Ah, então agora já cortou esse 2 com esse 2, não vai poder mais cortar aqui. Não, claro que corta, porque a propriedade distributiva ó, também teria que multiplicar essa segunda parte. Então, é como se esse 2 também cortasse com esse segundo 2. Então, raiz de 3 vezes I vezes 1 vai dar I raiz de 3. Positivo com positivo vai dar positivo. Então, I raiz de 3. Então, este é o número complexo que nós queremos descobrir. Vamos ver uma curiosidade que eu comentei aqui no começo do problema. Ó. Eu havia dito o seguinte, que se nós conseguíssemos descobrir que esse ponto estava ligado ao menos 3, eu já poderia cravar que era o menos 3. Ó. Pelo desenho não dava para ter certeza, mas olha só a conclusão que a gente chegou. Ó. É menos 3 mesmo. Então, esse ponto, de fato, está ligado aqui no menos 3. Esse aqui do eixo da parte imaginária, estava difícil de descobrir que número que era aqui. Ó. Mas agora, que a gente fez as contas, ó, a gente percebeu que é qual número? Ó? O raiz de 3. Então, este lugar aqui estava ligado ao raiz de 3. Era difícil de você deduzir só de olhar no desenho. O menos 3 estava com cara de que era o menos 3, mas não podia afirmar isso com certeza só de olhar no desenho. Depois que nós fizemos os cálculos, nós percebemos isso. Então, realmente, ó, é o menos 3 ligado com o raiz de 3. Isso é uma coisa importante de você reparar. Por quê? Ó? Imagine que eu faça as contas e aqui no fim eu chego que a resposta, por exemplo, já terminamos, ó, a resposta é essa. Mas o que eu quero que você reflita é no seguinte. Imagine que eu faça as contas e aqui no fim eu chegue que o resultado deu mais 3. Teria sentido isso? Sendo que o desenho está representando aqui na parte negativa do eixo X, da parte real, não faz sentido nenhum. Então é importante você pensar nisso. Ó. Não faria sentido eu ter uma resposta mais 3 aqui, sendo que o afixo está representado no segundo quadrante, ou seja, na parte negativa do eixo real. Então isso é uma coisa que você precisa ficar esperto. Às vezes você encontra um certo resultado, você tem que ver se ele faz sentido com o que o desenho diz. O mesmo daria aqui, ó. Nunca eu poderia ter um resultado aqui negativo, ó. Por quê? Ó? Porque o afixo está relacionado à parte positiva do eixo imaginário. Ó. Então não teria como aqui dar um resultado negativo. É muito importante você ver isso. Outra coisa, vamos supor que eu chego aqui na minha conclusão que aqui deu 7. Mas como que daria 7 se a projeção aqui tudo indica que o resultado daria entre 1 e 2? Não poderia dar 7, ó. 7 estaria lá em cima. Então são coisas que você precisa estar ligado para você não confundir crocodilo com cocô de grilo. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então faz sentido. Ó. Realmente está entre 1 e 2 e mais perto do 2 do que perto do 1. Então são coisas que você precisa ter atenção para você assim ligar uma coisa na outra e não confundir crocodilo com cocô de grilo. Certo, pessoal?